Deus não quer emoção, Ele quer avivamento. Graça e paz. Tudo bom com você? O Espírito Santo de Deus me revelou essa palavra há algumas semanas atrás e é isso que eu quero compartilhar com você no dia de hoje. Para tanto, nós vamos ler o nosso texto base, que está lá em João 10, versículo 21 e seguintes, que diz o seguinte: Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Celebrava-se a festa da dedicação de Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha que texto glorioso. Olha que coisa linda Jesus nos diz aqui. Presta atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E aí eu te falo, muitas pessoas têm falado: Deus, fala comigo. Muitas pessoas têm clamado: Deus, eu quero te ouvir. Mas eu quero te perguntar: você tem dado atenção a Deus? Como que você quer ouvir a Deus sem dar atenção a Ele? Imagina a seguinte situação: você recebe uma visita na sua casa. Chega e fala com ela: olha, pode ficar aí na sala, eu vou ali no quintal. E você pega e liga uma música alta, você pega e começa a mexer no celular. A visita se incomoda, fala: eu vou chegar lá perto dela para ver se assim eu consigo conversar com ela. E aí ela pega e vai atrás de você. Chega lá no quintal. Aí você fala: olha, eu vou ter que ir ali no quarto rapidinho, mas eu já volto. E você pega e sai, muda de cômodo, vai pro quarto. E na sua casa tá aquele barulho de música alta, menino gritando, aquela confusão, você desconcentrado, mexendo em outras coisas. Como que você quer que a sua visita se sinta bem? Como que você quer que a sua visita se sinta em casa? Como você quer ouvir algo dela? Imagine que essa visita tem uma mensagem muito importante para te passar. Como que ela vai conseguir te falar? Como que você vai conseguir ouvir se você não está dando atenção a ela? Você acha que ela vai se sentir bem? E é assim que a gente tem tratado Jesus nas nossas vidas. A gente não tem dado atenção, nós não reduzimos os barulhos externos, nós não paramos de fazer o que nós estamos fazendo, nós não interrompemos coisas que são secundárias para ouvir a voz dele. E a palavra nos diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas se eu não der atenção, ele não vai falar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é intrometido. Jesus, ele não é invasor. A palavra nos diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você o quê? Abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar contigo. Mas se você não abrir, Jesus só vai ficar batendo e vai ser inútil. Você nunca vai ouvir a voz dele. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Elas não ouvem a voz de um outro pastor, porque a gente conhece a voz de quem a gente se relaciona. Se você receber uma ligação agora no seu telefone sem identificação, mas você ouvir a voz do seu pai ou da sua mãe ou do seu cônjuge, com certeza você vai reconhecer. E mesmo sem o nome identificado, você vai falar: Oi, meu amor, tudo bem? Pode falar. Oi, mamãe, pode falar. Porque você conhece a voz de quem você se relaciona. Agora imagine que você conheceu uma pessoa no meio de um evento com centenas de pessoas. Ela pegou o seu telefone e depois de alguns meses ela te liga. E ela pega e conversa com você no telefone e diz assim: Sabe quem está falando? É óbvio que você vai dizer: Não faço a mínima ideia. E é assim que vai acontecer quando Jesus tentar falar com você, mas você não se relaciona com ele. Você não vai conseguir identificar, você não vai conseguir sentir. A verdade é que ele nem vai te chamar, porque ele só chama as ovelhas dele. E se você não é uma ovelha, você não está pronto para ouvir a voz do seu pastor. Então, o que eu quero te despertar aqui hoje é que nós precisamos dar atenção para ouvir a voz de Cristo, para ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos preparar o ambiente, nós precisamos preparar a nossa vida, nós precisamos isolar os ruídos externos, nós precisamos dar total dedicação a Ele. Nós devemos nos conectar através da oração, da leitura da palavra, através dos louvores. Nós devemos abrir os ouvidos. Porque volta a dizer, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E eu quero te dizer uma coisa: relacionamento é diferente de emoção. Relacionamento a gente tem com quem a gente ama, com quem a gente quer passar muito tempo.
Relacionamento exige contato, exige busca, exige procura. Imagina o seguinte, que você é um jovem e está querendo se relacionar com uma moça. O que você vai fazer? Você vai querer vê-la todos os dias possíveis. Eu lembro de quando eu tive interesse na minha esposa, que eu sabia que ela fazia caminhada numa avenida. Eu ia para aquela avenida todos os dias para tentar encontrá-la, para tentar ver a minha possível namorada, para poder ter acesso a ela, para poder ter contato com ela. Porque era o único lugar que eu tinha contato com ela naquela época. Então eu procurava. Depois que a gente começou a namorar, eu ligava para ela, a gente falava todos os dias, a gente buscava se ver pelo menos 3 vezes por semana. Por quê? Porque quando a gente quer alguém, a gente quer ter relacionamento. A gente quer ter o que? Acesso. E é isso que nós devemos fazer, a mesma coisa, é um relacionamento nosso com o nosso Deus. Nós devemos buscar o que? Acesso, intimidade, procura, busca. E eu quero te dizer uma coisa: se o seu relacionamento com Deus se limita a apenas 2 horas por semana em um culto dominical, sabe qual é a verdade? Que Jesus não tem sido o seu Senhor. Jesus tem sido apenas o seu hobby. Hobby é aquilo que eu faço eventualmente para me dar alguma satisfação momentânea. É um lazer. É o meu jogo de futebol que eu assisto toda quarta noite. É o meu tênis que eu pratico 1 ou 2 vezes por semana. É uma pescaria que eu vou de vez em quando. É uma aula que eu faço de dança. Não sei qual é o seu hobby, mas se Jesus tem estado na sua vida apenas 2 horas por semana, ele não é seu Senhor. Ele é apenas o seu hobby. E um relacionamento sem intimidade, ele não se sustenta. Nós devemos o quê? Buscar intimidade. Então, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Talvez na hora de orar, você já nem sabe mais o que é oração, o que é sono, o que é baba, porque você só deixa para orar e falar com Deus na hora de dormir. E nesse horário você já está mega cansado, você passou por um dia muito corrido, e você já se perde ali, em meio a sonhos e em meio a oração, você nem sabe o que você orou, o que você sonhou. Isso não é relacionamento. Talvez o único momento que você pega na Bíblia é na igreja. Isso se você ainda pega na Bíblia. Porque quando a gente usa o aplicativo, a gente vai desaprendendo até a manusear a Bíblia. Talvez se eu te pedir para abrir em Salmo, você não vai conseguir. Nada contra o aplicativo, ele é bênção, principalmente em momentos que a gente não tem acesso à palavra física. Mas o que eu quero dizer aqui é o que? Quando a gente tem conhecimento, quando a gente estuda, nós não perdemos o jeito, nós não desaprendemos. Deus se importa com obediência, Ele quer que nós obedeçamos a voz dele, que nós obedeçamos a voz dele. E obedecer a Deus e ser direcionado por Deus não quer dizer, não significa ausência de tempestade, mas significa paz em meio à tempestade. Servir a Deus, buscar a direção de Deus, de obedecer a Deus, buscar intimidade com Deus, não significa ausência de cova de leões, mas significa leões de boca fechada em meio à cova. Significa, meus irmãos, que nós não vamos deixar de ter problemas, nós não vamos deixar de ter tempestades, nós não vamos deixar de passar dificuldades, mas nós teremos a convicção que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões na cova, o mesmo Deus que acalmou a tempestade, é o mesmo Deus que vai operar para a gente, que vai nos guardar, que vai nos proteger e que vai estar conosco. O problema não é você passar por uma tempestade. O problema é você passar por uma tempestade sem Jesus. Mas quando Jesus está no seu barco, não importa a força das ondas, não importa a força do vento, não importa a força do mar, não importa a força da chuva, ele é capaz de aquietar tudo. E outra coisa, meus irmãos, intimidade, ela revela e cura. Quanto mais nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, mais as nossas falhas e as nossas fraquezas são reveladas, mais elas vêm à tona. Mas qual que é o objetivo do Espírito Santo? É nos constranger, nos humilhar? É nos deixar pior? Não. Porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós queremos ficar puros. Imagina comigo uma seguinte situação: a sua roupa se suja, você derrama uma xícara de café na sua roupa. Uma roupa branca, você derrama uma xícara de café nela. Mas você está numa sala escura. Ninguém consegue perceber o que é sujeira e o que é a sua roupa. Mas à medida que você vai se movendo para um ambiente mais claro e a luz vai entrando e você vai ficando mais iluminado, mais aquela mancha vai se tornando aparente e mais naturalmente você vai ficando incomodado com aquela sujeira. E mais rapidamente você quer o quê? Ou trocar de roupa ou se limpar. E é isso que acontece quando nós permitimos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas.
mais aquilo que estava escondido vai ficando à mostra, mais aquilo que estava sujo vai ficando à mostra e vai nos incomodando, vai nos constrangendo a tomar uma atitude. E a atitude é o quê? De nos limpar. E deixa eu te falar uma coisa: santidade não é sobre nunca pecar, mas é sobre sempre se limpar. O inferno não é o lugar de quem mais peca. O inferno é o lugar de quem nunca se arrepende. A palavra nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela nos purifica. Mas isso não é uma banalização do pecado. Porque na sequência Paulo diz lá em Romanos, que faremos então a respeito dessas coisas? Pecaremos mais para que tenhamos mais graça? De maneira nenhuma, porque a graça não é apenas um favor imerecido de Deus, mas é também uma força capacitadora que te impulsiona a obedecer a Deus e a desprezar os valores do mundo e os valores da carne. Então a graça, quando ela superabunda, ela vem para te transformar, ela vem para te capacitar, ela vem para te fazer cada vez mais ter ojeriza do pecado, para cada vez mais você ter repugnância do pecado. Então, buscar a santidade não é sobre nunca se pecar, mas cada vez ficar mais incomodado com o pecado e buscar cada vez mais estar limpo, porque Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Não, então, nós devemos, quando buscamos esse contato com Deus, nós devemos buscar também santidade. E a santidade gera arrependimento. Esse arrependimento que nos torna puros. E buscar santidade, meus irmãos, não nos torna infalíveis, mas nos torna intolerantes ao pecado. E esse erro passa a constranger e nos leva à reconciliação. Então, qual a nossa postura diante do pecado? Nós vamos agir como Adão que se escondeu? Ou nós vamos agir como Davi e se rasgou ali, se quebrantou diante do Senhor, se humilhou, confessou e depois foi considerado homem segundo o coração de Deus? Nós devemos reagir e nos tornar totalmente intolerantes com aquilo que nos afasta da presença de Deus. E como eu disse, Deus busca por avivamento. Deus não quer uma geração emocionada. Deus quer uma geração avivada. Então, às vezes, você até vai na igreja. Talvez até você se emociona ali, você canta, você louva, você grita, você pula, você até chora. Mas saindo dali, a sua vida espiritual parece que acabou. O seu contato com Cristo parece que acabou. E você no outro dia já não respeita seus pais, no outro dia você não respeita seu cônjuge, no outro dia você falta com o seu empregador, no outro dia você é intolerante com o seu funcionário, no outro dia você já dá uma fechada no trânsito, no outro dia você já não lembra mais de ler a Bíblia, no outro dia você não sabe o que é uma oração. Então tudo aquilo que se passou ali durante o culto não foi nada mais do que uma emoção passageira, um sentimento de prazer, né? Um hormônio de prazer que talvez tenha te dominado por algumas horas, mas está longe de ser um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Está longe de ser um avivamento. O que é avivar? É tornar vivo, deixar vivo, não deixar apagar, não deixar a chama apagar. Avivar significa ter um relacionamento com o Espírito Santo de tal modo que você tenha fome e sede dele o tempo todo. Imagine a seguinte situação: eu amo comer, eu gosto de cozinhar, inclusive, e amo fazer pratos deliciosos. Eu amo refeições, eu amo café da manhã. Então, a maioria dos dias eu já acordo pensando o que eu vou comer hoje no café da manhã e ser relacionado com Deus, e ser avivado é você também reagir da mesma forma, é você dormir já pensando o que eu vou me alimentar amanhã da palavra. Ô glória, o que eu vou consumir hoje? É você acordar já pensando, Deus, eu vou abrir a sua palavra aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer no dia de hoje, Espírito Santo de Deus, leia essa palavra aqui junto comigo, esteja aqui do meu lado, sopra no meu ouvido aquilo que o Senhor quer me falar, revela para mim o que o Senhor tem para hoje, revela para mim o secreto que o Senhor tem hoje. Deus, eu quero saber, Deus, a tua palavra diz, a intimidade do Senhor para aqueles que o buscam, os quais o Senhor levará a conhecer da tua aliança. Deus, eu quero saber, ó Pai, eu quero saber o que o Senhor tem para mim no dia de hoje. Deus, me revela o que está oculto, me revela o que eu preciso saber, meu Deus, me dá sabedoria, Deus, me dá discernimento. Deus, eu preciso tomar atitudes no dia de hoje, eu preciso tomar decisões, eu preciso ser direcionado. Espírito Santo de Deus, me direciona, me fala na tua palavra o que o Senhor quer me falar. Então é assim que nós devemos conduzir. Se nós não passamos, a menos que a gente faça um jejum voluntário e a gente tem acesso a alimento, a gente não passa mais de um dia sem comer. Então por que a gente passa mais de um dia em se alimentar da palavra de Deus? E buscar a Deus, sim, orar. Orar é a ligação que você faz para o seu namorado, para o seu cônjuge. Ou seja, é a conversa, é o bate-papo. Muitas vezes as pessoas não sabem como eu devorar, o que eu devorar. Orar é contar, conta o seu dia.
Conta o que você vai fazer no dia de hoje. Conta os seus planos, conta os seus propósitos. Pergunta se ele aprova, pergunta se ele está dentro. Fala, Deus, se o Senhor não for comigo, não me permita ir. Deus não for para o Senhor estar dentro, eu não quero passar. Conta para ele. Como se você ligasse para o seu melhor amigo. Como se você ligasse para o seu pai, para sua mãe. E contasse a sua vida. Ele quer relacionar. Ele quer que você dê atenção para ele. Ele quer que você pare e dê atenção para ele. Reduza os ruídos externos, porque ele quer te usar, ele quer te ungir com óleo fresco, ele quer te abençoar. Mas para isso você precisa buscar. E nós devemos declarar, meus irmãos, meus queridos, que estão assistindo esse vídeo, nós devemos declarar o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Lá em Romanos 10, 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muitas pessoas acham que nós devemos declarar apenas Jesus como Salvador. Ah, Jesus me salvou. Ah, Jesus deu sua vida por mim. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que significa a palavra Senhor? Senhor, na sua origem, ela significa dono, proprietário. Então imagina, ele nos resgata através do seu sangue na cruz e nos salva. Através disso, nós passamos a pertencer a ele. Nós não temos mais autoridade sobre as nossas vidas. É como Paulo nos diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se nós entendemos que nós somos pecadores e que nós nascemos condenados ao inferno, que a única coisa que nos afasta dessa condenação eterna é a salvação por meio de Cristo Jesus, nós devemos entender que aquele que nos resgata, ele também tem direito e autoridade sobre nossas vidas para ser nosso Senhor. E quem tem o Senhor sobre si, ele não faz sua própria vontade. Ele obedece à vontade daquele que o resgatou. O meu filho, a minha filha, eles não fazem a vontade deles. E minha filha fala, agora eu vou sair de casa e vou sozinha até o clube, eu não vou permitir, porque ela não tem autoridade sobre a vida dela. Mas é ela saber descansar, que ela tem um pai que ama ela, que cuida dela e quer o bem para ela. E quando ele diz não, é para o bem dela. Não é apenas porque eu sou um tirano, não é apenas porque eu sou autoritário, porque o nosso Deus não é um Deus tirano. Nosso Deus não é um Deus ditador, mas ele cuida de nós, ele atrai com laços de amor. A palavra nos diz que Deus nos atrai com laços de amor. Então, meus irmãos, é sobre isso. Declarar Jesus como Senhor das nossas vidas é dar a Ele o lugar que pertence somente a Ele. E a gente entender que Ele tem autoridade e é a Ele que nós pertencemos. Então, quero concluir essa palavra dizendo: muitos querem ouvir a voz do pastor, mas não querem ser ovelhas desse pastor. Ovelhas vão para onde o pastor manda elas irem. As ovelhas seguem. As ovelhas, ó, veja bem, o pastor fala, a ovelha ouve e ela segue. Então tem um comando, tem uma escuta e tem uma obediência. Para ouvir a voz de Cristo, nós devemos nos submeter e nós devemos obedecer. E já diz a palavra, obedecer é melhor do que sacrifício. Então, para fechar, eu quero te dizer que Deus não quer pessoas emocionadas. Deus quer pessoas avivadas. E Ele não quer relacionar com você apenas 2 horas por semana, mas Ele quer ter um contato diário com a sua vida. Ele quer mudar a sua história, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua casa, Ele quer transformar suas finanças, Ele quer transformar todos os aspectos da sua vida. Mas para isso você precisa dar voz para Ele. Para isso você precisa parar para ouvir Ele. Para isso você precisa se relacionar com Ele. Que Deus te abençoe fortemente no dia de hoje.